Olá, queridos, bem-vindos à nossa aula de farmacologia desta semana. Hoje iniciaremos o estudo dos fármacos hipolipemiantes. Este que é um assunto de extrema relevância e importância para a prática médica. A primeira parte é sobre o metabolismo de lipoproteínas, a segunda parte é sobre as dislipidemias e o manejo do paciente dislipidêmico, terceira parte sobre as estatinas, fármacos padrão ouro para o tratamento das dislipidemias. Quarta parte da nossa aula será sobre os fármacos não estatínicos, que também têm um efeito hipocolesterolêmico. E a última parte desta nossa videoaula será sobre os fármacos utilizados para o tratamento e o manejo da hipertrigliceridemia. Então, sejam muito bem-vindos, eu espero que este tempo seja bastante proveitoso para todos nós. Bom, primeira parte da nossa aula, então, metabolismo lipoproteico. A intenção da prof aqui não é aprofundar e revisitar todo esse conteúdo que vocês, de maneira bastante específica e aprofundada, estudaram nas disciplinas de fisiologia e bioquímica. Meu interesse aqui é puxar alguns pontos chaves, relembrar estes pontos com vocês, pontos de interesse para que vocês entendam melhor a farmacologia e o tratamento da dislipidemia. Então, o prof vai puxar aqui alguns conceitos mais importantes que são fundamentais que vocês relembrem para a farmacologia, mas caso vocês queiram aprofundar todo esse conhecimento, a prof recomenda que vocês revisitem as aulas de bioquímica e de fisiologia sobre metabolismo e bioquímica das lipoproteínas, ok? Bom, como o organismo transporta gorduras no sangue? Essa é a primeira grande pergunta que abre a nossa aula sobre o metabolismo das lipoproteínas. As gorduras, elas têm um caráter, então, lipídico, e o nosso sangue, ele tem um caráter aquoso. Para que esse transporte dessas gorduras através do sangue seja possível, há um mecanismo que são as lipoproteínas. As lipoproteínas, elas são compostas de lipídios e proteínas, e elas são essenciais para o transporte, tanto aqui do colesterol quanto dos triglicerídeos, e ainda as lipoproteínas fazem o transporte também de vitaminas lipossolúveis. Esse transporte de triglicerídeos e colesterol, ele vai acontecer do fígado para os tecidos periféricos, e o transporte de colesterol também acontece dos tecidos periféricos para o fígado, através aqui da ação dessas lipoproteínas. Como são compostas as lipoproteínas? Aqui nessa imagem, vocês podem observar junto comigo, que uma lipoproteína, pessoal, ela é constituída em seu cerne por triglicerídeos e ésteres de colesterol. Nós também temos colesterol livre na membrana, né, na superfície externa dessas lipoproteínas. Nós temos ainda a presença de diversas apoproteínas nessas lipoproteínas. E essas apoproteínas, elas são extremamente importantes, porque elas, além de terem a função estrutural para as lipoproteínas, elas também vão atuar como ligantes específicos para os receptores dessas lipoproteínas. É através dessas apolipoproteínas ou apoproteínas, tanto faz, que essa molécula, essa lipoproteína, consegue interagir com um receptor celular, seja lá no fígado, para que essa lipoproteína seja captada pelo fígado, ou ainda em tecidos periféricos, para fazer com que essa lipoproteína também seja captada por esses tecidos periféricos. Essas apoproteínas, queridos, elas também têm uma outra função que é muito importante, que é a de ativação e ou inibição de enzimas do metabolismo lipoproteico. Então, essas apoproteínas têm um papel fundamental, tanto para fazer com que as lipoproteínas possam interagir com receptores celulares, mas também para ativar ou inibir processos que levarão ao metabolismo dessas lipoproteínas. Uma lipoproteína pode interferir no metabolismo da outra lipoproteína através das apoproteínas. Então, vejam aqui a importância dessas apoproteínas, além da sua função estrutural. As principais apoproteínas das lipoproteínas, pessoal, nós temos diversas apoproteínas, mas as principais são aqui nos quilomicrons. A principal apoproteína é a B48. Na VLDL, a principal apoproteína é a B100. Na
Proteína de densidade intermediária, a apoproteína, também é a B100, assim como na LDL, proteína de baixa densidade. Já na HDL, proteína de alta densidade, as principais apoproteínas são a A1 e a A2. E na lipoproteína A, também nós temos aqui a apoproteína B100. Como eu disse para vocês, essas apoproteínas são extremamente importantes para fazer, então, com que os receptores reconheçam essas lipoproteínas e também para promover a maturação de outras lipoproteínas. Queridos, as lipoproteínas, elas são classificadas de acordo com a sua densidade. Então, nós temos aqui, por exemplo, os quilomicrons remanescentes, né, aqui, ó, e aqui ainda os próprios quilomicrons. Observem que o quilomicron é a lipoproteína que nós temos que tem a menor densidade, né? Então, ela tem a menor densidade e o maior tamanho. Já a VLDL, a lipoproteína de densidade muito baixa, essa lipoproteína, pessoal, ela é maior em tamanho e menor em densidade. Aí nós temos a proteína de densidade intermediária, a IDL, a proteína de baixa densidade, que é a LDL, e ainda nós temos aqui, pessoal, a lipoproteína de alta densidade, que é a HDL. Essas lipoproteínas, elas diferem em si em sua composição, tá? Então, elas não diferem apenas no tamanho e na densidade, elas também diferem na composição. E isso é importante que vocês entendam quando a gente pensa no tratamento farmacológico do nosso paciente. Vejam, por exemplo, aqui, que o quilomicron, ele tem em sua maior composição triglicerídeos, né? Nós temos também aqui apoproteínas de superfície e temos também colesterol, além dos fosfolipídios. Mas cerca de 98% do quilomicron é composto por triglicerídeo. E esses quilomicros, eles são bem importantes, como nós veremos adiante, por exemplo, para fazer o transporte dos triglicerídeos que vêm lá da dieta para o fígado. Já a lipoproteína de baixa densidade, a LDL, pessoal, vejam que a sua maior composição é de colesterol, cerca de 60% da composição de LDL é de colesterol. E, claro, nós também temos aqui triglicerídeos, fosfolipídios e também apoproteínas. Agora, observem o caráter da HDL, que é a proteína de alta densidade, né? A HDL, a maior composição dela é de proteínas e também de fosfolipídios. No interior da HDL, nós temos triglicerídeos e nós temos colesterol, mas observem que a maior composição da HDL é de apoproteínas. Isso é muito importante para fazer o metabolismo de outras lipoproteínas, né, pessoal? Essa composição das diferentes lipoproteínas, isso também interfere diretamente no metabolismo lipídico do nosso paciente, mas isso também vai interferir diretamente na nossa escolha do manejo farmacológico do paciente. Pensem, uma lipoproteína que ela tem sua maior composição triglicerídeos, ela tem importância fundamental para a homeostase do organismo, assim como uma lipoproteína que também carrega colesterol, né? O triglicerídeo, ele tem função de reserva energética no tecido adiposo, também promove isolamento térmico e ele é componente das lipoproteínas. Então, ele tem função fisiológica, né? Vejam aqui com a proficolesterol. A forma livre do colesterol é componente estrutural de membrana celular animal e também de superfície de lipoproteínas. Então, a forma livre está lá na superfície da lipoproteína e a forma esterificada do colesterol, ela fica armazenada no interior dessas lipoproteínas. Vejam que a maior composição de colesterol do nosso organismo, ela vem justamente da produção hepática. O fígado é responsável por cerca de 70% da produção de todo o colesterol que o nosso organismo tem. E os outros 30%, eles são provenientes da dieta. E aqui a prof já chama a atenção de vocês para um ponto importante. O manejo do nosso paciente, ele deve envolver tanto o bloqueio, né, a alteração, a modulação dessa produção de colesterol lá no fígado, mas vejam que nós ainda temos 30% de colesterol que vem da dieta. Então, aqui também será muito importante para o nosso paciente
mudanças de estilo de vida, especialmente uma alimentação saudável, né? Função do colesterol, formação de sais biliares, e aqui nós temos um dos alvos farmacológicos que podem ser modulados, justamente modulando a quantidade de sal biliar. O colesterol, então, ele é utilizado para formar sais biliares, que tem uma importância muito grande na emulsificação de gorduras provenientes da dieta. O colesterol também tem função aí de produção para hormônios esteroides, vitamina D, e ele é também componente de estrutura de membrana celular. Vejam que ter colesterol em níveis adequados é fundamental para um bom funcionamento do organismo. O grande problema acontece quando nós temos um desequilíbrio, formação em excesso desses lipídios, tanto triglicerídeos quanto colesterol, porque aí, além de perder a homeostase do organismo, nós também começamos a ter uma incidência maior de algumas doenças relacionadas com esse distúrbio lipídico, certo, queridos? Vamos ver aqui com a prof, acompanhem nesse esquema, a via endógena e a via exógena de produção de colesterol. Peço desculpas a vocês, a imagem não tem uma resolução muito boa, o texto está em inglês, mas, na minha opinião, é uma das imagens mais didáticas que tem para que vocês entendam esse metabolismo de lipoproteínas, e foi por isso que eu optei por mantê-lo aqui na nossa aula. Vamos começar com a via exógena de produção aqui de colesterol. Então, lá no intestino, né, os quilomicrons que vêm a partir da dieta, esses quilomicrons que têm diferentes apoproteínas, e aqui os quilomicrons vão receber também algumas apoproteínas da HDL, que é tida como a lipoproteína, o colesterol bom, né, a lipoproteína boa. A HDL tem essa função de ser uma lipoproteína boa, né, um colesterol bom, porque ela tem essa capacidade de doar apoproteínas para outras lipoproteínas, para que elas possam, além de ser maturadas, também interagir com receptores celulares. Então, aqui, queridos, os quilomicrons, quando eles recebem essas apoproteínas, e também pela ação da lipase lipoproteica lá nos capilares, nós temos a liberação de ácidos graxos desses quilomicrons, e esses ácidos graxos livres, eles ficam acumulados no tecido adiposo e também no músculo, servem como reserva energética. Aí, pessoal, a partir disso, a partir da retirada desses ácidos graxos livres, nós temos os remanescentes de quilomicrons ou quilomicrons remanescentes. Aqui nós já temos uma lipoproteína em menor tamanho, né, com composição diferente de apoproteínas, e esses quilomicrons remanescentes, eles interagem com receptores hepáticos e chegam, então, ao fígado. Então, aqui observem que nós temos um colesterol que chega ao fígado a partir da dieta, tá, pessoal? Prof, mas vem colesterol também? Não é só triglicerídeo? Lembrem-se, quilomicrons, eles têm a maior concentração de triglicerídeos, mas também tem presença de colesterol. Mas essa proporção é muito maior de triglicerídeos do que de colesterol. Por isso que esse aporte de colesterol da dieta, ele é bem menor do que o aporte de colesterol pela via endógena, né? Então, é cerca de 30%. Porque essa quantidade de colesterol que vem da dieta não é tão grande assim, comparado com a quantidade de colesterol que é produzida pelo fígado. Aqui no fígado, pessoal, nós temos tanto receptores de membrana que vão captar colesterol que está circulando no organismo, no interior das lipoproteínas, mas nós também temos uma via que sintetiza o colesterol, né, que é a via da HMG-CoA redutase, como nós veremos adiante. Todo esse colesterol que ele é produzido aqui no fígado, pessoal, para ser exportado, né, ele precisa estar no interior de lipoproteínas, porque só o colesterol ele não consegue ser transportado pelo organismo. Então, esse colesterol produzido no fígado, ele é esterificado e ele é exportado, transportado do fígado pela VLDL. A VLDL lá nos capilares também sofre ação da lipase lipoproteica, libera mais ácidos graxos livres que também ficarão acumulados aqui no tecido adiposo e no músculo. E aí nós temos a conversão, então, de VLDL a IDL, que é a lipoproteína de densidade intermediária. Queridos, essa lipoproteína tem um tempo de meia-vida curtíssimo. Ela rapidamente é convertida aqui
pela doação de apoproteínas que vem da HDL também, ela pode ser convertida a LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, ou ainda a IDL também pode ser captada por receptores hepáticos que vão, então, pegar todo esse colesterol que tem no interior da IDL, né, a lipoproteína de densidade intermediária, para manter todo esse ciclo de transporte de colesterol. Então, a IDL, ela pode tanto ser convertida em LDL, quanto ser captada pelo fígado, para receber todo esse colesterol que estava circulante. Já a LDL, queridos, lembrem-se, ela tem uma composição muito alta de colesterol, a LDL também pode ser captada por receptores de LDL lá no fígado, e a LDL também, queridos, ela pode ser captada por receptores de LDL extrahepáticos. E aqui eu já vou chamar a atenção de vocês para uma doença que a gente tem um envolvimento direto dessa captação de LDL em tecidos periféricos, que é a aterosclerose, né? Acúmulo de gordura na camada muscular de artérias, a gente tem formação de placas de colesterol oxidado, né, no interior dessas artérias, e isso pode levar, com o passar do tempo, uma doença crônica progressiva. Essa placa vai crescendo, e aí nós temos o risco tanto de obstrução de fluxo sanguíneo nessas artérias de médio e grande calibre, mas também nós temos aí o risco de que partes dessa placa aterosclerótica se desprenda, e a gente tem aí, por exemplo, eventos cardiovasculares como um infarto, como um acidente vascular encefálico. Por isso que a LDL, ela é uma lipoproteína muito importante, é um dos nossos principais alvos farmacológicos para que nós possamos fazer a redução dos níveis de LDL, quando ela estiver em excesso, obviamente, para que a gente previna essas doenças cardiovasculares, em especial a aterosclerose, né? LDL, como a prof bem destacou com vocês, uma lipoproteína rica em colesterol, que faz, então, o depósito desse colesterol aí em tecidos extrahepáticos. Quem é que vai captar esse colesterol de tecidos extrahepáticos e levar novamente ao fígado? É a HDL, né, através de suas lipoproteínas e também através da ação de algumas enzimas. A HDL pode diretamente fazer esse transporte de colesterol de tecidos periféricos aqui para o fígado, né? Então, vejam um papel importante da HDL nesse metabolismo lipoproteico, porque além de participar desse transporte reverso de colesterol, ou seja, pegar o colesterol de tecido periférico e levar para o fígado, a HDL também doa apoproteínas para outras lipoproteínas para que elas se tornem maduras e façam todo o transporte do colesterol, né? Por isso que a gente tem aí, de maneira amplamente difundida, que o LDL é o colesterol ruim e HDL é o colesterol bom. E aqui a prof, obviamente, apresenta isso para vocês na aula, mas eu já digo para vocês que se nós estivermos dentro da normalidade, se nós não tivermos uma dislipidemia, não existe uma lipoproteína boa ou uma lipoproteína ruim, porque, como nós bem vimos, o colesterol tem uma importância fundamental aí para a manutenção da homeostase do organismo. A gente pode fazer essa extrapolação de lipoproteína boa e ruim quando nós estamos diante de um paciente com dislipidemia, porque daí sim, nós temos aqui um desequilíbrio, geralmente com um aumento de LDL, um aumento de colesterol, e HDL fazendo esse papel importantíssimo de pegar esse colesterol que está em tecidos periféricos e levar esse colesterol lá para o fígado para que ele possa ser metabolizado, tá, pessoal? Bom, sugiro, se vocês quiserem, tiverem um tempinho, que vocês acessem esse QR Code, ele leva vocês a um vídeo, uma animação no YouTube muito legal sobre esse metabolismo de lipoproteínas, essa doação de apoproteínas que acontece. É um vídeo bem curtinho, apenas para amarrar bem essa parte do metabolismo das lipoproteínas aí com vocês, tá certo, queridos? Prof, quais são as consequências da desregulação no transporte dessas lipoproteínas? O que é que vai acontecer quando, por exemplo, esse transporte não está funcionando muito bem, ou quando nós temos um aumento de LDL, ou quando nós temos uma diminuição também de HDL, quando a gente aumenta o triglicerídeo? Tudo isso, queridos, é assunto da nossa próxima aula, dislipidemia e manejo do paciente dislipidêmico. Então, não perca a segunda parte da nossa aula.
Essas são as referências utilizadas para a elaboração deste material de estudo, tá? Se vocês tiverem dúvidas, não hesitem em encaminhar um e-mail para a prof, tirando dúvidas, contem comigo para aquisição desse conhecimento. Obrigada pela companhia nessa nossa primeira videoaula e até daqui a pouquinho, na nossa próxima aula, então, parte 2, dislipidemia e manejo do paciente dislipidêmico. Um abraço, queridos, fiquem com Deus.